Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar o facto do Chega a apresentar o seu programa nacional às eleições legislativas de 2022 em Loures, que tem um particular significado e sentido para mim, mas também para o partido, cujas origens históricas remontam muito também a este concelho do Distrito de Lisboa. Neste concelho, onde tivemos quase 14% dos votos nas eleições presidenciais, onde tivemos quase 9% dos votos nas eleições autárquicas, com o vereador Bruno Nunes, que está aqui hoje também, e onde o Chega tem tido uma expressão histórica eleitoral tremenda, foi o concelho escolhido para apresentar o nosso programa eleitoral. Porque muito tem a ver com Loures, na sua gênese, na dinâmica dos seus problemas sociais e dos problemas que queremos resolver para Portugal. Fazia sentido, eu que também fui vereador nesta Câmara Municipal, embora de outra força política, que aqui fosse apresentado o programa das eleições que mais mudarão o país e que mais mudarão também o crescimento do Chega. O Chega apresenta-se a estas eleições, convém dizê-lo hoje, com um propósito, o de gerar um governo de direita em Portugal. Acima de qualquer outro propósito de natureza ideológica, está um objetivo de transformação. Temos de afastar António Costa do poder em Portugal. E para isso o Chega quer contribuir. Mas quer contribuir não só com a força do protesto, com a força da sua expressão eleitoral, com a força da sua dinâmica própria, mas com a força de um programa consistente, claro e transparente. O governo de direita é, portanto, o principal objetivo, mas não o queremos fazer sem qualquer referência ou a qualquer custo. Queremos-lo com uma referência programática que os portugueses conheçam e que possam escolher em liberdade. Há muitos pontos que os portugueses já conhecem da ação do Chega. A reforma do sistema político vai ser um desses pontos. O Chega não desistirá ao longo da próxima legislatura de produzir e provocar uma nova reforma do sistema político. Tentámo-lo só com um deputado, foi vetado por todas as forças políticas, mas voltaremos à carga com essa reforma do sistema político. Queremos um governo que seja obrigatoriamente limitado no número de ministérios, e ouvimos até com alguma ironia António Costa dizer agora que vai ter um governo curto, quando teve o maior governo da Europa durante 2 anos e meio. Queremos menos cargos políticos, queremos menos deputados na Assembleia da República, menos vereadores e menos deputados municipais. A grande reforma do Chega, proposta já no início da próxima legislatura, vai ser cortar em cerca de 45% o número de cargos políticos em Portugal. Há cerca de 3 anos disseram-nos que podíamos propor isso porque não nos afetava. Hoje podemos dizer que um corte de 45% no número de cargos políticos afetará em primeira mão o Chega, bem como, provavelmente, o Bloco de Esquerda. A confirmarem-se as sondagens de que o Chega ficará em terceiro e o Bloco de Esquerda em quarto, o Chega e o Bloco de Esquerda serão os mais afetados pelo corte do número de cargos políticos em Portugal. Não serão nem o PS, nem o PSD, porque mantêm a sua margem devido ao método de ontem de eleições e ao número de câmaras que têm em Portugal. Os mais prejudicados serão o Chega e, provavelmente, a confiar nas sondagens, o Bloco de Esquerda. Mas mesmo assim vamos manter a mesma reforma. Entendemos que há demasiados cargos políticos em Portugal e, por isso, vamos manter exatamente aquilo que propusemos. Uma redução do número de deputados até ao limite possível, uma redução do número de vereadores até ao limite possível e uma redução de deputados municipais e membros de freguesia até ao limite possível. Portugal tem milhares de autarcas, centenas de deputados e isso não faz sentido num país com a nossa dimensão. O Chega apresenta-se também a estas eleições legislativas com uma ligação que mantém às suas causas históricas. A questão das minorias continua a ser para o Chega uma questão relevante. Não por serem minorias, mas porque a discriminação positiva, conforme foi referido quer pelo professor Pedro Roja, quer pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro, tem sido nefasta para a maioria da população. O Estado apresenta-se hoje como um protetor de minorias contra as maiorias e não como uma salvaguarda dos direitos das minorias. O Chega, e queremos deixar aqui bem claro, para quem votar em nós no dia 30 de janeiro, vai propor na Assembleia da República a reversão de todas as normas de discriminação positiva que abranjam minorias. A questão da etnia cigana continua a ser particularmente relevante para nós. Entendemos que há em Portugal um problema estrutural e estruturante com a comunidade cigana,
a nível nacional e não local, mas que aqui em Loures também se reflete bastante, como em muitos outros pontos do país, do distrito de Lisboa, em Faro, no Alentejo, no norte do país e até em alguns pontos nas regiões autónomas. Há um problema estrutural com a comunidade cigana. E o Chega propõe-se aumentar significativamente os níveis de fiscalização e de acompanhamento da comunidade cigana. A comunidade cigana tem de cumprir as mesmas regras que todos os outros têm que cumprir em Portugal. Não podemos ter em Portugal grupos, comunidades ou minorias que se sintam acima da lei. O Estado é moral e socialmente legítimo e justo apenas quando as leis são determinadas pela sua universalidade e baseadas no princípio da igualdade. Não quando presta favores a minorias com medo da sua reação ou com complacência pela sua situação. Por isso não vamos abandonar esta causa, ainda que isto gere alguns problemas com as estruturas tradicionais, com algumas instituições tradicionais ou até, em alguns casos, com o Tribunal Constitucional. Entendemos que é fundamental que a etnia cigana tenha que cumprir as mesmas regras que todos os outros no nosso país. A reforma fiscal é outro dos pontos que o Chega não abdicará e que desde a sua origem tem sido também um percurso fundamental. O fim do IMI, a médio prazo, é um dos nossos grandes objetivos. Se um dia António Guterres disse que a CIS era o imposto mais estúpido do mundo, podemos dizer hoje que o IMI é o imposto mais estúpido do mundo. Um imposto que penaliza não quem compra nem quem vende, mas simplesmente quem tem propriedade. É um imposto tipicamente socialista contra os proprietários. Pequenos proprietários, muitos deles, que querem ter a sua casa ou fazer pequenos negócios com as suas propriedades. O Chega defende que a médio prazo o IMI deve terminar em Portugal. E é possível de o fazer, visto que a receita que o IMI gera seria facilmente contraposta com a redução de uma série de gorduras que o Estado tem hoje e que podiam ser facilmente cortadas. As reformas do IRC e do IRS são para nós também fundamentais. Tendencialmente, o Chega defende uma taxa única de IRS, mas pelo menos, nesta primeira legislatura, o Chega vai combater esta forte progressividade do imposto sobre os rendimentos. Porquê? Porque hoje o sistema que temos é um sistema que assenta na ideia de que quem mais trabalha, quem mais produz, é quem mais penalizado é. É um sistema ao contrário, que penaliza os que trabalham mais e transfere rendimentos para quem trabalha menos ou para quem sequer pretende não fazer nada. As taxas de IRS hoje, que chegam a ficar com quase 40% do salário dos portugueses, são hoje um verdadeiro esbulho fiscal. Não há outra palavra para isto. A taxa de IRS em Portugal, uma das maiores da União Europeia, a taxa real de IRS, a taxa efetiva de IRS, é hoje uma das mais elevadas da União Europeia. Isto tem de acabar. Este país em que quem trabalha tem que pagar para todos os outros. É o nível de injustiça que queremos terminar. E não vamos desistir dela. É, aliás, uma das nossas condições principais para um eventual governo de direita em Portugal, a reforma do IRS e a descida significativa do IRC para atrair investimento, para atrair empresas estrangeiras e para atrair investimento direto internacional. Não é o Estado que gera riqueza, nem é o Estado que tem que gerar emprego. São os privados, são as empresas, é o investimento. É isso que temos que ter em Portugal. Os melhores exemplos do mundo e da Europa não são de Cuba, nem da Venezuela, nem de Espanha. Os melhores exemplos da Europa estão nos países que mais atraem empresas e que mais conseguem dar condições para estas gerarem emprego, condições e riqueza. A reforma fiscal é, por isso, uma condição para nós fundamental para que o Governo de Direita possa vir assumir funções na Assembleia da República. A reforma da Justiça é o nosso outro pilar fundamental. O Chega propôs na Assembleia da República, durante esta legislatura, a duplicação das penas nos crimes de corrupção e em alguns crimes de natureza económica. Foi chumbada por os restantes partidos da Assembleia da República. Vamos voltar à carga com isto logo na tomada de posse da nova Assembleia da República. As penas que temos hoje para corrupção permitem-se ao gozo internacional, permitem-se ao gozo europeu e permitem transformar Portugal num paraíso de impunidade. A juntar a isto, os megaprocessos que continuamos a ter, que se alargam e que se arrastam ao longo dos anos sem qualquer solução, são um dos pontos fundamentais da nossa reforma. Mas aqui não é uma reforma abstrata. Ao contrário do que fizeram o PS e o PSD, o Chega diz exatamente ao que vem. O Chega cortará, com algumas garantias dos arguidos, em processo penal, aumentará as penas para o dobro na grande maioria dos crimes envolvidos por corrupção, aumentará as molduras penais máximas nos crimes de abusos sexuais de menores e nos crimes de violação, que tanto afetam as nossas mulheres e crianças,
e proporá, em alguns casos, o retorno da prisão perpétua a Portugal. Não queremos que os portugueses votem sem saberem que estão a votar. Queremos que saibam que é nisto que estão a votar. O Chega defende prisão perpétua para alguns crimes de homicídio, de terrorismo e crimes sexuais. Queremos que saibam que é exatamente nisto que estão a votar. Aliás, a maior parte dos países europeus tem hoje prisão perpétua. E Portugal só faria bem em acompanhar esse trajeto. Ao mesmo tempo, defendemos que alguns recursos previstos na nossa lei, como o recurso para o Tribunal Constitucional, não tenham efeito suspensivo, para evitar que casos como este que temos assistido, de José Sócrates ou de Ricardo Salgado, continuem a ser objeto de gozo de todo o país, enquanto espera pelos resultados destes processos. No âmbito da saúde, o Chega propõe também uma reforma estrutural. Não somos, ao contrário do que quiseram fazer parecer, contra o SNS, nem contra os serviços públicos de saúde. Pelo contrário, qualquer análise de fact-check fácil perceberá que o Chega fez várias propostas nesta última legislatura para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, dignificar as carreiras dos seus profissionais ou até aumentar os rendimentos de quem lá trabalha. O que não podemos aceitar é que o Serviço Nacional de Saúde continue a assentar única e exclusivamente no modelo público e de financiamento público, desprezando os privados, as ofertas e as possibilidades que podem ajudar no combate ao cancelamento das cirurgias e ao cancelamento das consultas, no combate contra esta pandemia que travamos. E optamos por razões meramente ideológicas, por cegueira ideológica, por um modelo exclusivamente público. O Chega defende por isso um modelo de cooperação e não um modelo de dominação. Um modelo de cooperação em que o serviço público possa conviver com o sistema privado e que o Estado comparticipe também, quando necessário, o esforço do setor privado no combate à pandemia, em colmatar carências dos serviços públicos, em conseguir consultas onde o serviço público não o consegue fazer, ou até atos cirúrgicos onde isso não for possível. Os portugueses não podem continuar 1000 dias, em alguns casos, à espera de consultas ou de cirurgias. Os portugueses não podem continuar à espera 1 ano de uma primeira consulta para dermatologia. Os portugueses não podem continuar meses à espera de consultas em matéria de oncologia. E os privados podem dar aqui uma ajuda. Se o Estado perder a cegueira de que apenas o serviço público é bom e que também os outros podem contribuir. O Chega é contra novos confinamentos. E deixámos isso claro na última reação que tivemos às medidas anunciadas por António Costa. Não negamos que esta pandemia existe e lidamos com ela. Eu próprio já tive Covid e enfrentei a doença. Os portugueses enfrentam hoje uma pandemia, uma doença que afeta a economia, as suas vidas, as suas liberdades e das suas famílias, que afeta as nossas tradições, como o Natal, as festas de Novo Ano, as festas em família. Não é isso que criticamos. É preciso conter esta pandemia. Não somos negacionistas nem entramos no ridículo aqueles que dizem que nada disto existe. Temos que lutar contra isto. Ter respeito pelos que morreram, pelas pessoas que estão doentes, pelos que perderam os seus empregos, pelos que perderam as suas vidas. Mas temos que exigir ao Governo certeza, ponderação e racionalidade nas medidas. Não podemos dizer uma semana que vai fechar tudo a dia 2 e na semana a seguinte que afinal é a 26 e na outra que afinal fecha a 22. Há milhões investidos dos setores da hotelaria, do turismo, da restauração, do setor da noite, eventos e cultura, que agora ficam perdidos, por falta de racionalidade e de certeza. Não podemos exigir a alguns setores que tenham que fazer testes e tenham que apresentar certificados à entrada, mas depois se diga que à mesma vão fechar, quando já exigiam testes e certificados. Não podemos dizer que nos queremos aproximar da Alemanha, mas esta cobra 80% das perdas das empresas e Portugal nem 15% das perdas cobra. É isto que temos que fazer no âmbito da saúde. Ser claros com os portugueses. A Diretora-Geral de Saúde será a primeira a ser afastada, caso o Chega alcance a posição de governo ou de sustento do governo na próxima legislatura. A Ministra da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde têm sido das que mais contribuíram para o desastre que está a ser a gestão do Covid em Portugal. Quero deixar isto aqui claro, porque não sou de meias palavras. O Chega afastará imediatamente a Sra. Ministra da Saúde, mas também a Sra. Diretora-Geral de Saúde para um novo mandato. As autoridades de saúde que conduziram a comunicação Covid e a gestão da pandemia foram um verdadeiro desastre nacional. Os portugueses não sabem hoje com o que contam, não sabem que apoios têm, nem em que dias e horas os negócios estarão fechados. Milhares de comerciantes que nos contactam todos os dias perguntam o que vai ser deles. Não nos próximos anos, mas nos próximos dias, nas próximas semanas. Um dia pode-se fazer uma coisa, no outro já não se pode. Um dia exigem-se certificados de recuperação, no outro são de vacinação. Um dia são 9 meses, no outro já são 6 meses. Um dia pode-se viajar, no outro não se pode.
Nos aeroportos europeus, incluindo nos portugueses, reina a tremenda confusão sobre o que é preciso para viajar ou não viajar. Os portugueses vivem hoje num enorme período de incerteza e de confusão. E isto tem 3 responsáveis. António Costa, que só pode ser afastado por eleições. Marta Temido, que será afastada se perder as eleições. E Graça Freitas, que será afastada se PSD e Chega, pelo menos o Chega, chegarem ao governo em Portugal. Outro dos pilares fundamentais que o Chega apresenta para estas eleições legislativas prende-se com a reforma da educação. Conforme foi dito pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro, o Chega apostará muito forte nesta área. A intromissão que a esquerda tem feito na educação ao longo das últimas décadas é algo de escandaloso. A força que ganharam na doutrinação das nossas crianças é hoje absolutamente inacreditável. A falta de autoridade dos professores, associada à sua incapacidade e falta de apoio, são alguns dos temas que mais nos preocupam. O Chega retomará o subsídio de deslocação dos professores, porque não é justo pedir a professores que saiam da Guarda para ir para o Algarve e não lhes dar um apoio quando estão a trabalhar em prol do ensino das nossas crianças e dos nossos jovens. O Chega retomará a autoridade das escolas e dos professores. Uma escola sem autoridade é uma escola que tem pouca validade. O Chega ajudará os professores a retomar a autoridade que precisam de ter no seu esforço pela educação nacional. Ao mesmo tempo, a reforma do Ministério da Educação será um vetor fundamental. Cenários como o que tivemos o ano passado e em 2019, de promessas de computadores que nunca chegaram, de telescola que pouco funcionou, não voltarão a ocorrer em Portugal se o Chega tiver parte no próximo governo ou for, conforme se espera, a terceira maior força política nacional da próxima legislatura. A imigração é também um dos polos em que mais atuaremos. É sabido que o Chega defende o controle da imigração a nível europeu. Uma imigração de portas abertas, a Europa como uma porta meramente giratória deixa de ser uma Europa. Uma casa sem portas e janelas deixa de ser uma casa e torna-se um quintal aberto a todos. Temos que ser solidários e o Chega não o nega. Muitos já foram solidários com os portugueses noutras alturas e com os europeus. E nós sabemos isso. Mas ser solidário é também saber receber. Em 2019 a Europa teve mais de 700 mil pedidos de asilo. Alguns deles, muitos milhares, em Portugal, em Espanha, em Itália, na Grécia e em França. Não há bloco que aguente mais de 700 mil pedidos de asilo por ano. Os Estados Unidos, para terem uma ideia, têm cerca de 250 mil. É impossível viver com refugiados, migrantes e imigrantes a chegar às costas da Europa a toda a hora e todos os dias, a viver de subsídios europeus e a retirar emprego aos europeus. Saber receber é saber controlar. E por isso, se controlarmos as nossas fronteiras, teremos uma maior recepção da imigração e daremos condições a quem podemos receber. O Chega vai propor que em Portugal haja cotas de imigrantes, tal como faz a Suíça, por exemplo, ou já fez. Portugal precisa de imigrantes em algumas áreas de mão de obra. Mas precisamos de algum tipo de imigrantes. E se todos os outros partidos tiveram pudor em afirmar isto durante as últimas décadas, nós não temos. Temos que selecionar e escolher os imigrantes que precisamos. Precisamos de imigrantes em determinadas áreas e precisamos de imigrantes que ajudem a economia portuguesa. Para isso existem as chamadas cotas de imigração. É isso que vamos propor na Assembleia da República já em 2021. Se calhar precisamos de imigrantes com determinada formação, como médicos e enfermeiros. Se calhar não precisamos de imigrantes com formação noutras áreas e se calhar precisamos de imigrantes para determinados trabalhos de mão de obra que Portugal precisa para crescer. Se calhar, escolhendo e tendo cotas de imigração, promoveremos um melhor crescimento económico, ao exemplo do que fazem alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, como a Suíça e o Canadá. Vamos reverter a extinção do CEF, tal como eu prometi na Assembleia da República. A margem que o Governo deu para que o CEF se mantenha num limbo é algo de inaceitável. Penso que aí Chega e PSD estão de acordo. A reversão do CEF deve acontecer, a reversão da extinção do CEF deve acontecer. A proposta do PS de tornar o CEF uma instituição de asilo é um desastre. Um mau sinal à União Europeia e ao controle da imigração. E penso que podemos afirmar hoje que quer o Chega, quer o PSD, ao alcançarem um governo de direita, reverterão nos primeiros meses a extinção do CEF à sua condição original. Por isso, o reforço da autoridade dos polícias será também uma das nossas missões fundamentais. A aplicação de um subsídio de risco decente e não um subsídio de risco fantasioso ou indigno como aquele que temos hoje. E o reforço da autoridade dos polícias é uma das nossas missões fundamentais. Temos que deixar de ter condições
e cenários em que um polícia, quando atua, se torna praticamente um criminoso, o que convida à não atuação e à passividade das nossas forças policiais. As polícias têm de ter o suporte do Estado, naturalmente de serem chamadas à atenção e castigadas quando cometerem crimes ou ilícitos, mas têm de ter o nosso apoio. Têm de ter condições jurídicas, técnicas e operacionais para poder agir em muitas das zonas problemáticas onde é preciso agir e onde a imigração ou até a mera degradação económica têm trazido problemas significativos, sobretudo à volta das grandes cidades. Temos que ter uma polícia forte e digna e temos de nos preocupar com eles. O Chega olha por isso com muita preocupação para casos como aqueles que aconteceram em Odmira, em que, e bem, o país se indignou com o tratamento dado a estrangeiros, mas nunca se indigna com os suicídios que todas as semanas ocorrem nas forças policiais ou quando forças policiais são agredidas, como acontece praticamente todos os dias no Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Conforme foi dito pelo professor Pedro Roja, o Chega defenderá também uma pensão mínima garantida. Durante muitos anos preocupámos-nos com o salário mínimo. E bem, mas porquê é que só nos preocupámos com o salário mínimo? Porque a esquerda está na mão dos sindicatos, controlados pelo Partido Comunista. Os pensionistas já não trabalham e por isso são uma menor preocupação da esquerda. Mas os pensionistas foram os que trabalharam para nós estarmos aqui hoje. Para que nós hoje pudéssemos ser quem somos e o país pudesse ter os níveis de crescimento que tem. O Chega vai propor por isso, com base num estudo aprofundado e sólido, que a par do salário mínimo seja proposta uma pensão mínima garantida em Portugal. Que num ou em nenhum caso a pensão mínima possa ser mais baixa que o salário mínimo nacional. Queremos deixar por isso um aviso, sobretudo ao PSD. O Chega não participará em nenhum governo que volte a cortar pensões como ocorreu entre 2011 e 2015. O Chega não aceitará cortar pensões dos nossos reformados, que já tão baixas são face aos níveis europeus. Por isso, aqueles que não estão contentes com o Partido Socialista, mas querem garantir que as suas pensões não são cortadas e que o país não volta a entrar num ritmo de austeridade só para alguns, podem contar com o Chega para isso. O Chega impedirá o PSD, a menos que este se coligue com o Partido Socialista, de fazer cortes nas pensões. Como é pouco provável que isso aconteça, o Chega é o maior garante de que os pensionistas terão os seus rendimentos salvaguardados. É sabido também que os jovens se tornaram num dos principais pilares de preocupação do Chega. Eu tenho dito muitas vezes que cada jovem que emigra é mais um dado de vergonha para nós. E é verdade. Hoje, se temos menos do que há umas décadas, Portugal continua a perder muitos dos seus melhores para alguns países europeus. Isto tem de acabar. Por isso, o Chega quer criar um pacote de benefícios fiscais, não só para promover o retorno desses jovens, mas para que aqueles que tenham terminado a sua formação tenham benefícios em Portugal nos primeiros anos de inserção no mercado laboral, para incentivar a sua autonomia, a aquisição de habitação própria e a constituição de família. Precisamos de ter uma política direcionada para salários jovens equiparada aos salários europeus. Caso contrário, perderemos os nossos melhores como estamos a perder para alguns Estados da União Europeia que os aproveitam e cuja riqueza são eles que produzem em seu proveito e não em nosso. Um país que continua a ter taxas de imigração jovem como a que Portugal tem, não pode considerar-se um país rico, nem sequer um país desenvolvido. É um país que continua a penar para sequer estar ao nível europeu. Temos de garantir que os nossos jovens têm condições, os que quiserem, para regressar. Mas, sobretudo, que os que cá estão, que os que estão neste momento nas universidades, nas nossas escolas, quando terminarem, têm condições dignas de ficar em Portugal, se assim o desejarem. E criar um pacote de benefícios fiscais, com alteração ao regime de estatuto dos benefícios fiscais, especificamente para os primeiros 5 anos de inserção no mercado laboral, são algumas das tarefas fundamentais a que o Chega se propõe. Este é um programa diverso e multifacetado. É um programa que cobre várias áreas da nossa vida social, política nacional, e é o programa com que nos apresentaremos às eleições legislativas do dia 30 de janeiro. Como tenho dito, nós não queremos que ninguém vote em nós ao engano. E por isso, se os nossos adversários nos acusaram de ser apenas um partido de protesto e sem programa, aqui o têm. E aqui têm um programa que pode ser discutido, analisado e confrontado antes dos debates que ocorrerão já daqui a 9 ou 10 dias na maioria das televisões nacionais. Não nos escondemos. Nunca fomos de nos esconder. Estamos aqui com um programa claro de ruptura e antissistema. Este sim de antissistema e não do antissistema laranja que alguns querem fingir agora que também são. É um antissistema verdadeiro, de ruptura com o regime que temos e de promoção de um novo regime
e daquilo em que acreditamos. É um programa para o futuro, para o desenvolvimento, para colocar Portugal entre os melhores, sem medo de apontar a problemas e sem medo de ser politicamente incorreto, mas sobretudo a olhar para o nível de desenvolvimento que precisamos e que tanto tem atrasado os portugueses. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todos a presença, queria agradecer à nossa Conselhia de Louros e à nossa equipa aqui de Louros, ao vereador Bruno Nunes, à Distrital de Lisboa, ao Pedro Peçanha e à sua equipa por terem permitido esta organização. Agradecer também a presença dos seus jornalistas e dos operadores de câmara que aqui estão. Como tenho uma entrevista, tenho de sair já de seguida. Penso que quer o professor Pedro Roja, quer o professor Gabriel Mita Ribeiro estarão disponíveis para as questões que tiverem que fazer. E espero ver-vos a todos em breve novamente, certo? Muito obrigado, meus caros.